Agora, voltando aqui para a lousa, esse quadro aqui, para ser bem entendido, é necessário de olhar para tudo isso que a gente falou, né? Sobre Sem, Cã e Jafé, a promessa espiritual, que é o mais importante, e os reinos sendo divididos. Aí você vai entender melhor, porque esses reinos que estão aqui na estátua ou nos animais, eles são configurados pelos filhos de Noé: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Como no vídeo passado, no qual eu gravei com a lousa também, eu falei sobre essa parte, nesse vídeo eu não vou estar falando, senão vai ficar muito repetitivo. Aí você já soma os dois vídeos. É que no vídeo anterior, eu não estava sabendo usar a câmera direito, porque é nova, e aí estava desfocando muito a tela, as letras estavam pequenas, então eu resolvi aperfeiçoar um pouco, né? Cada vez eu vou melhorando mais. Eu não sabia mexer com a câmera e eu não tinha experiência de dar ensino assim. Creio que seja legal, né? Dar alguns ensinos assim. Dá para visualizar bem. Aí se você pegar esse meu vídeo aqui e somar com o vídeo que eu vou deixar ou na descrição, ou aí na tela agora, ou aí em cima. Se você assistir aquele vídeo, ouvir o áudio de Gog e Magog, você vai aprender muita coisa. Certeza, você vai somar muita coisa. Aqui, só nessa parte, a gente pode criar uma linha do tempo das 70 semanas e destrinchar o assunto, sabe? Fica espetacular. Eu consigo olhar para tudo isso e visualizar as festas, as duas casas de Israel. Vai chegar um tempo que você vai conseguir também cruzar tudo isso. As duas testemunhas, porque está tudo relacionado. As 7 igrejas, está tudo aqui. Aqui não está a linha das 70 semanas, mas eu consigo imaginar ela, visualizar ela. Por causa dos 3 tempos e meio que está aqui nos chifres da besta, por causa das 2.300 tardes e manhãs que está aqui no carneiro e no bode. Já eu vou estar finalizando o vídeo, mas eu quero ler também Gênesis 10, verso 7. Os filhos de Cush são Seba, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E diz: Ramá gerou Seba e Dedã. Aí no verso 8 diz: Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Babilônia. É claro que aqui nós estamos no tempo de Nabucodonosor, mas o princípio do reino dele foi Babilônia. Aí diz aqui, né? O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Babilônia fica na terra de Sinar. Aí diz no verso 11, desta maneira, saiu da terra para a Síria e edificou Nínive. Dessa maneira, Nimrod saiu da sua terra para a Síria e edificou Nínive. Nínive é a capital da Síria. Ou seja, Nimrod, que é um opositor contra Deus, que conhecia a lei de Deus, que os homens teriam que se espalhar, se multiplicar, que Deus abençoou os 3 filhos de Noé. Depois houve o episódio, né? Maldito seja Cã. E ele sabia que ele era da descendência de Cã, com certeza. E aí o que aconteceu? Ele vai aonde? Ele não vai aqui. Ele vai em Sem. Quem é que estava guiando esse Nimrod? Ele vai lá em Sem, em Assur, né, na Síria, e edifica Nínive. E o que ele tentou fazer aqui na Babilônia? Quer ver o que ele tentou fazer na Babilônia? Gênesis 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma, e descolando seus homens para o oriente, acharam vale na terra de Sinar, que é onde está a Babilônia, e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois façamos tijolos, vamos queimar ele, os tijolos que servem de pedra de betume e argamassa. E disseram mais: Eia, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo cume bata lá no céu. Vamos fazer um nome célebre, para que a gente não seja espalhado sobre a face de toda a terra. Quem é que está dando essa dica aqui? Eles estão na terra de Sinar. E disse: o princípio do reino de Nimrod foi na terra de Sinar, Babilônia. Aí no verso 5 diz: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E é isto que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Aí Deus fala: vamos descer, vamos confundir
as línguas, aí está Balau. Vamos confundir as línguas para que eles não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, porque confundiu as línguas. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu. Aqui tem um trocadilho no hebraico. Babel para Balau. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali Balau, a língua. E dali o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra. Ou seja, quando os 3 filhos de Noé saíram da arca, Deus abençoou os 3 e falou: se espalhem por toda a face da terra, se multipliquem. Mas Nimrod, sabendo disso, porque a palavra de Deus era pregada, a pessoa tem que meditar isso. Enoque andou quantos anos com Deus? Esses homens viviam muitos anos. Esses homens conheciam sobre o seu pai Adão, sobre o que ocorreu, sobre o que Deus falou para Noé. Conhecia que o novo mundo, como Noé foi justificado por Deus, mas o pecado fala mais forte. Aí Nimrod simplesmente decide vir aqui na terra de Sem, na terra de Assur, da Síria, descendente de Sem, e edifica Nínive. E Nimrod também decide, na terra de Sinar, começar a edificar a Babilônia e juntar. Os homens falavam uma só língua. Não diz, na escritura não diz que era só os de Cã que estavam seguindo Nimrod. Os homens, todos eles, estavam edificando. Nimrod queria edificar a Babilônia, queria construir um império no qual todos estivessem debaixo do seu domínio, debaixo de Cã. E Deus falou: se espalhem. Nimrod falou: não, vamos ficar todo mundo junto. Vamos fazer um nome grande, para que a gente não seja espalhado. Que os outros homens sejam espalhados, mas nós vamos formar um reino. É claro que o reino dele, se desse certo, iria se engrandecer sobre todos os outros povos, sobre todos os outros, o reino dele iria se engrandecer. Nimrod ia ter filho, o seu sucessor ia ser de Cã, e ia ser assim, ou seja, um opositor às coisas que Deus falava. Nimrod edificou Nínive na terra da Síria, e a palavra mostra profecias aonde o rei da Síria e os seus príncipes como gafanhotos irão batalhar contra Deus. Nimrod é uma tipologia do anticristo. Por isso que a gente está vendo aqui a figura de um homem na estátua, Nabucodonosor é a cabeça de ouro. Se você for ler a escritura, você vai ver que Deus criou um paralelo entre a visão do capítulo 2 e a visão do capítulo 7. A cabeça de ouro está em paralelo com o leão, Babilônia. Os 2 braços de prata, eles estão em paralelos com o urso, Pérsia. O ventre de bronze e as 2 coxas estão em paralelos com o leopardo de 4 cabeças, de 4 asas de ave e 4 cabeças, que é a Grécia. As 2 pernas de ferro, elas estão em paralelos com esse 4º animal, que é Roma. Os 10 dedos da estátua, onde tem mistura de barro e ferro, está em paralelo com os 10 chifres da besta. 10. Ou seja, Deus criou esse paralelismo para dar revelações para a gente. Mas por que ele mudou as figuras? Como eu falei no vídeo anterior, ele muda as figuras para acrescentar detalhes. Em Daniel capítulo 7, na visão dos 4 animais, vão ter detalhes que não vai aparecer aqui na estátua. Só que na estátua Deus deixou detalhes escondidos que não vão aparecer aqui nos 4 animais. Você vai ler na palavra que vai vir uma pedra, vai bater nos pés da estátua, não na cabeça, nos pés. A estátua toda vai virar pó e o vento vai levar. Não sobra nada. E são os reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Está em paralelo com o capítulo 7, Deus vai fazer uma jogada aqui para ver se a gente está prestando atenção na revelação. A pedra que bate aqui é Cristo. Essa pedra vira uma grande montanha e cobre toda a terra. É o reino eterno. No capítulo 7, não vai ser uma pedra, porque Deus mudou as figuras. No capítulo 7 vai ser o ancião de dias que vai vir depois de 3 tempos e meio e vai fazer justiça aos santos. Só que o ancião de dias vai vir no tempo dos 10 chifres, onde vai ter o chifre pequeno. E não diz que ele vai matar todos os animais. Está em paralelo o leão com a cabeça de ouro, o urso com os 2 braços de prata e o peito, o leopardo de 4 cabeças com a parte de bronze da estátua e a besta com as 2 pernas de ferro, os 10 chifres com os 10 dedos misturados de barro e ferro. O paralelo está criado. Vou ler Daniel capítulo 7, mas não vou ler o capítulo todo, vou ler a partir do verso 7. Depois disto, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, Roma,
e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Quando Daniel falou é diferente, ele já separou aqui esses 3 animais do quarto, porque Deus mostrou a visão assim. Mostrou os 3 animais, mas no quarto Deus deu uma pausa e mostrou algo sobremodo diferente. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com grande insolência. Daniel estava observando os chifres. Isso são figuras. Daniel estava observando, foi Deus que deixou uma pausa para que Daniel observasse os chifres. Aí se levantou um chifre pequeno e 3 foram arrancados, foram humilhados. Se Daniel estivesse olhando para o lado, os jogos da Babilônia, se Daniel tivesse dispersado o pensamento, os fatos iriam acontecer, ele não iria ver. Ele estava atento. Se você quer ver o chifre pequeno se levantar, tem que estar olhando para os 10 chifres da besta. Tem que saber aonde estão esses 10 chifres. No verso 9 diz, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Verso 11, estive olhando por causa das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Esse quarto animal, a besta, o animal foi morto e o seu corpo desfeito para ser queimado. O seu corpo são os 10 chifres e o chifre pequeno, que foi desfeito. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Não se daria para saber quanto tempo era, até que viesse Apocalipse. Quem é que vai queimar o quarto animal no fogo? Do quarto animal vai ser lançado 10 chifres, é o seu corpo, e dos 10 chifres o chifre pequeno. Roma não foi queimada no fogo. Quem é que vai queimar o quarto animal no fogo? É Cristo, quando vier, o ancião de dias. Se você continuar lendo, você vai ver que Daniel fala até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Nesse tempo aqui, do quarto animal. Mas os 3 animais, eles não são mortos. Eles continuam vivos. E sabe por quê? Porque esses 3 animais são homens. São filhos de Noé que vão ficar vivos. Nações vão ser poupadas e vão passar para o milênio, para que a igreja reine sobre elas. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Perdeu o domínio. Todavia, foi concedido tempo para que eles vivessem. Olha o verso 21. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, que é Cristo, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E aí então veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Só depois que o ancião de dias vem. E o ancião de dias só vem fazer justiça depois de 3 tempos e meio. Olha o verso 27. O reino e o domínio. O domínio. A majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vê que os 3 animais continuam vivos, mas perdem o domínio. E diz, todos os domínios debaixo do céu vão ter que servir o povo do Altíssimo. Não morreu todo mundo. 3 animais ficaram vivos. Esses 3 animais são descendentes de quem? De qual planeta? De Júpiter? De Marte? Porque se esses 3 animais são homens e são descendentes dos filhos de Noé, então eles são descendentes de Sem, Cã e Jafé. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Mas Cã, no final das contas, vai ser a configuração do reino da besta. Então vai restar nações. Jafé. Os que forem para as tendas de Sem, será a igreja aqui. Aquela que recebeu domínio sobre povos, línguas e nações. Os de Jafé, que não forem para a tenda de Sem, mas não entrarem na configuração do quarto animal, sendo Cã, então eles vão ser nações, vão perder o domínio, vão fazer parte desses 3 animais que perdem o domínio.
mas continuam vivos no milênio, porque o quarto animal é queimado um pouquinho antes de ser estabelecido o reino milenar. Chegou o tempo em que os santos receberam o reino, porque o anticristo foi desfeito pela vinda do ancião de dias. E é por isso que o nome dos filhos de Noé estão aparecendo aqui, no urso, no leopardo, se fosse para a estátua, né, na parte de prata, de bronze. Por isso que o nome dos filhos de Noé estão aparecendo. Vê que Daniel se interessou pelo quarto animal. Ele perguntou coisas a respeito do quarto animal. Ele não perguntou a respeito dos 3 animais de antes. Daniel não entendeu as 4 cabeças do leopardo. Ele não podia entender isso. A explicação disso seria dada só na próxima visão. Daniel 8. Porque as 4 cabeças do leopardo seriam paralelo com os 4 chifres do bode peludo. Porque o bode peludo é a mesma Grécia que está representada no leopardo de 4 cabeças. 4 cabeças são os 4 generais de Alexandre o Grande. 4 cabeças, 4 chifres. Ou seja, aqui no capítulo 7, na segunda visão, Deus já mostrou a Grécia dividida. Só que Daniel não podia entender. Ele não perguntou nada a respeito desses 3 animais, sabe por quê? Porque ele já estava vivendo no tempo do leão. Ele já sabia o que significava o leão, as asas sendo arrancadas e sendo posto em pé com um coração de homem. Fala a respeito de Nabucodonosor. Ele não perguntou nada a respeito da Pérsia e da Grécia, porque quando ele olhou para a besta, ele viu coisas como o ancião de dias, filho do homem, o reino milenar sendo estabelecido. Ficou espantado, porque ele viu o chifre pequeno blasfemando contra Deus, fazendo guerra contra os santos. Qualquer um iria querer saber sobre o quarto animal. Como não precisaria dele perguntar sobre a Babilônia, porque ele já havia entendido, porque ele já estava vivendo no tempo do leão. E sobre a Pérsia e sobre a Grécia, ele não perguntou porque se interessou mais pelo quarto animal. Deus vai explicar numa próxima visão sobre a Pérsia e sobre a Grécia. Vai mudar as figuras, vai permanecer os animais e vai acrescentar mais detalhes. Só que nesse vídeo eu não vou falar sobre essa parte, sobre a Pérsia e sobre a Grécia. Daniel 8 é um capítulo muito profundo. Envolve as festas, envolve tempo determinado, envolve dia da expiação, envolve conflitos que estão para acontecer no nosso tempo. A Pérsia e a Grécia foram eventos que aconteceram lá naquele tempo. Realmente a Pérsia batalhou contra a Grécia. Aconteceu literalmente a parte de Alexandre o Grande. Ele caiu, o chifre grande foi quebrado, se levantou 4 chifres no lugar. Houve a expansão do Império Grego. Os seus 4 generais assumiram o reino, começaram a conquistar as partes do mundo. Só que a parte do chifre pequeno, que se levantou de um dos 4 ventos do céu, de uma dessas direções, não aconteceu ainda, porque em Daniel 9, o anjo Gabriel vai explicar passo a passo e vai falar com todas as palavras que o chifre pequeno de Daniel 8 é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. Então esses 2 chifres pequenos, o de Daniel 7 e o de Daniel 8, fala a respeito de uma só pessoa e de um só tempo. No tempo do fim. É porque como se levanta Antíoco Epífanes e profana o santuário de Deus, dá a entender que o Antíoco Epífanes é aquele chifre pequeno de Daniel 8, mas não chegou o tempo do fim. Há uma expansão do Império Grego. As 4 cabeças do leopardo, que são também os 4 chifres do bode peludo, vai se multiplicar pelo mundo até as suas maldades chegarem ao fim. Aí sim se levanta o chifre pequeno. Esse é assunto que eu posso explicar direitinho. Em outros vídeos tem que usar o profeta Zacarias para provar isso. Tem que usar vários outros profetas, né? Fazendo a soma dos profetas, vem a luz, né? Tudo que está obscuro começa a ficar mais claro. Ok, irmãos? Esse vídeo eu vou finalizar aqui. Queria que você também compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal, dá joinha aí no vídeo. E não vou poder responder a todos os comentários. Tem pessoas que perguntam as coisas e não dá para responder escrevendo. Tem que ser através de um vídeo. Os comentários que der para responder, eu vou respondendo, ok? Deus abençoe você, sua família. Espero que você tenha entendido esse quadro, esse mapa, que você também vá buscar para verificar se está certo ou não, e que você passe a estudar essas coisas, porque nós estamos perto do tempo do fim. Ok, irmãos? Deus abençoe e fique na paz de Cristo.